Boa noite, né? Boa tarde aqui para você que está vendo o replay dessa live. Nessa live nós vamos falar coisas bem rápidas sobre como aumentar o serviço no seu próprio cliente. Vou dar uma dica aqui, estou aqui na lousa e nós vamos falar isso durante 20 a 30 minutos. Então assista até o final que a dica vai ser muito boa, certo? Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui. Coloquem aqui nos comentários, né, quem participou da nossa Semana Elétrica Black. Lembrando que a gente também já abriu, amanhã vai abrir todos os... Está sem o áudio? Não, está sendo o áudio do celular. Amanhã nós vamos abrir Friday de todos os nossos treinamentos, tá? Então fiquem ligados quem está interessado para amanhã. Hoje, que dá uma dica bem rápida, entrei bem rápido aqui só para falar para você a seguinte situação. Tá bom? Segura aqui, Paulo Vitor, rapidinho aí, só para eu ficar vendo. Bom, pessoal, sei se dá, mostra aqui para mim, para eu ver. Nós vamos falar a seguinte situação aqui hoje. Como conseguir mais serviços, né, no seu cliente. Como que eu faço, tá, pessoal? Como que eu faço isso? Eu devo ter falado bastante durante a nosso evento e tudo mais, e aqui a gente vai abordar de maneira bem mais detalhada. Qualquer coisa, Germano, tu só... Qualquer coisa, Paulo, tu chega mais próximo aí para mim, eu preciso ter um retorno. O que eu faço, primeiramente? A gente define o tipo de cliente, certo? Então, vamos imaginar que você tem um cliente aqui. O seu cliente em potencial, ele vai ter as seguintes situações, tá? Você tem que verificar qual o serviço que você faz nele. Então, vamos lá. O teu cliente aqui é um cliente comercial. Como assim comercial? Vamos dizer que ele é uma rede de supermercados. Então, ele é um supermercado. Tá? Vai acompanhando aí, Paulo. Supermercado. Se ele é um supermercado, então você já está atendendo em algum motivo a ele. Já está fazendo algum tipo de serviço ali, algum tipo de ação. E é aqui que entra a sacada. Que tipo de serviço você faz? Qual o seu serviço de hoje? Qual o serviço que você executa? Que você atende ele hoje. Dentro do serviço que você atende o teu cliente, você vai começar a abrir mais essa margem. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou atendendo um supermercado e hoje eu atendo o supermercado, eu fiz um serviço ali no supermercado, sei lá, um laudo de instalações elétricas. Então eu fui lá e eu fiz um laudo, um relatório, né, de instalações elétricas. Tá? Um laudo bem simples de instalações elétricas. Nesse momento que eu fiz esse serviço, o que eu vou fazer novamente? Eu tenho um cliente que eu já consegui adquirir esse cliente por um processo de marketing. Esse cliente já reconheceu e viu o meu serviço, eu fiz um serviço adequado, mostrei para ele todas as minhas características e habilidades para esse serviço, e nesse momento, o que eu tenho? Eu tenho um cliente em potencial, que é para esse cliente que eu tenho que vender. Muita gente se preocupa em vender para clientes que não são deles. Preocupa em cada vez mais ficar indo atrás de novos clientes. Só que ela não percebe, a pessoa não percebe que o cliente que já está executando, que ele já fez alguma atividade, é o cliente que tem mais tendência a fechar. Então você vai buscar dentro das suas funções, dentro ali da sua estrutura, quais são as outras possibilidades de serviço que você pode conseguir atender. Exemplo, nós temos aqui um relatório de instalações elétricas. Qual outro serviço eu posso oferecer para esse cliente? Olha só, eu vou destacar, eu vou colocar aqui manutenção, e aí você vai ver, Pablo, eu posso fazer esse serviço. Eu vou colocar aqui consultorias, e eu vou colocar aqui projetos, né? Projetos e adequações. Projetos. Quais são os principais serviços que eu consigo oferecer para ele? E isso eu vou entender o mercado, entender a circunstância em que ele está. Por exemplo, aqui em manutenção, eu vou oferecer um serviço de manutenção das próprias instalações dele.
instalações elétricas. Precisa de mais alguma coisa? Eu vou verificar os quadros, até porque eu já gerei um relatório. E quando eu gero esse relatório, eu já estou gerando possibilidades. Eu já encontrei não conformidade. Então, essas não conformidades já vão gerar um serviço direto, que é um serviço da manutenção das instalações elétricas. Então, eu posso oferecer para ele isso. Eu emito o relatório, se ele permitir, e com isso eu já faço uma proposta da manutenção dessas instalações elétricas. Se é um supermercado que, por exemplo, tem ali uma carga instalada de 750 kVA, vamos colocar aqui, ó, 750 kVA, tem uma subestação lá de 750 kVA, então eu já abro uma outra possibilidade, que é o quê? Eu também oferecer uma manutenção de subestação. Tá? Por quê? Porque eu vejo a necessidade, existe uma subestação no cliente que eu fechei um serviço e, além da própria manutenção da instalação elétrica, que eu vou encontrar problemas aqui, eu posso oferecer uma manutenção da subestação dele. É um supermercado. O supermercado, com certeza, vai ter um gerador. De certeza, é quase 100%. É mais fácil o supermercado ter gerador do que ter uma subestação. Então, se eu consigo oferecer e consigo atender, eu venho e ofereço uma manutenção de gerador. Consigo dar manutenção em mais alguma coisa? Aí vai depender. Pessoal, eu tenho, por exemplo, equipe que trabalha com a parte de TI, a parte de CFTV. Será que eu consigo atender? Se eu consigo atender, eu consigo oferecer. Mas, basicamente, focado aqui na parte de instalações elétricas, nós vamos ter esses itens. Nós vamos ter em manutenção, em que eu vejo de maneira direta a um relatório que foi feito, uma manutenção das instalações elétricas, ou seja, substituição dos quadros, instalação de proteção, verificação de DR, verificação dos disjuntores, dos condutores, dos terminais, busca por anomalias. E aqui em consultorias, já diretamente ou incluído aqui dentro, eu já poderia, por exemplo, ter oferecido uma análise termográfica. Certo? Análise termográfica. No momento que eu ofereço uma análise termográfica, que pode, de certa forma, já estar incluída aqui dentro. Aí é você que tem que entender qual foi o serviço que você ofereceu. Então, na minha análise termográfica, eu já coloco dentro desse meu cliente. Se eu percebo que esse cliente, pelo meu relatório que eu fiz aqui, ele tem uma subestação, ele tem problemas, ele tem subestação, então ele já vai ter uma demanda, já vai ter uma questão ali de tarifação. Eu posso aqui na minha consultoria, por exemplo, oferecer uma análise de tarifação. Então, eu coloco aqui, ó, análise de tarifação, para verificar em que enquadramento eu posso colocar tarifação, né? Em que enquadramento eu posso colocar esse cliente. Se eu posso mudar ele para uma tarifa azul, ou mantenho na tarifa verde, tudo mais. Aqui também, se eu já tenho uma subestação, se eu já tenho ele em média tensão, ele pode ter problemas de reativo, até porque eu tenho um supermercado e esse supermercado vai ter uma grande carga indutiva, que são os freezers, as ilhas frias, né? Eu tenho essa problemática. Então, se eu perceber isso, eu posso aqui também oferecer uma análise de banco de capacitor, certo? Né? Ou correção de fator de potência. Vou colocar aqui fator de potência. E aí a gente vai seguindo. Olha só, eu estou criando uma circunstância. Beleza, entendi isso daqui. Esse cara também, que é um supermercado, ele precisa se atualizar segundo o AVCB, o Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro, que está relacionado ao ABITS. Então, ele tem que, ou anualmente, ou a cada 2 anos, fazer essa atualização. E por ser também uma edificação, provavelmente ali vai ter um SPDA. Então, eu posso também colocar e agregar esse laudo de SPDA aqui na minha consultoria. Então, eu coloco o laudo de SPDA, que para esse tipo de cliente aqui, eu não vou
oferecer esse laudo como uma questão de proteção e tudo mais, porque talvez a mente dele não está ligada para isso, não é a forma que ele valoriza esse serviço. Mas eu ofereceria o laudo de SPDA como um item do AVCB, dizendo para ele, olha, eu sei que você tem que atualizar seu AVCB, então dentro do AVCB tem a necessidade do SPDA, se houver SPDA no local, e aí o Corpo de Bombeiros vai exigir, a Prefeitura vai exigir, então eu já vou fazer também esse laudo e esse relatório, essa verificação. Ou seja, você vai entregar o que o cliente quer, né? Você vai vender o que o cliente quer, mas vai entregar o que ele precisa. O que ele quer são soluções aqui em SPDA por conta do AVCB, mas o que ele precisa é de toda a proteção, de todo um ajuste e toda a verificação para ver se tem aí que potencialização e tudo mais. Morreu aqui, eu posso ir para o projeto. No momento que eu encontro uma problemática aqui nesse relatório de instalações elétricas, eu vou para uma manutenção da instalação, mas também eu posso ir direto aqui para uma atualização. Uma atualização de quem? Atualização do diagrama unifilar. Por exemplo, lá não existe um diagrama, não existe um projeto. Então, eu vou atualizar também o projeto, onde eu vou ter aqui um dimensionamento. Eu preciso dimensionar, por exemplo, uma instalação, um circuito em que está ocorrendo uma problemática para poder gerar uma nova estrutura e dar manutenção ou até executar. Pessoal, olha só, foi quantos minutos aqui, só para eu ter uma ideia? A gente tem aqui nesse, só que tu consegue ver, a gente tem aqui aproximadamente 15 minutos, em 15 minutos eu tracei uma carta de vendas para um cliente. Ah, Pablo, mas aqui tem um monte de serviço, você vai fazer um monte de serviço. Pessoal, pelo amor de Deus, uma empresa de engenharia elétrica ou uma empresa de elétrica que não se habilita a fazer esses serviços aqui, que está disposta, por exemplo, uma empresa que quer fazer manutenção, consultorias e projeto e não consegue englobar isso daqui, ela vai perder espaço. A minha empresa é só de manutenção. Está aqui, ó. A minha empresa é só de consultoria. Está aqui. A minha empresa é só de projeto. Está aqui. Mas você tem que entender que uma coisa depende da outra. E aí entra aquela questão, será que eu vou ficar fazendo de tudo? Ou eu vou focar, por exemplo, só em termografia, só em SPDA? E aí que entra uma coisa. Como é que está o teu faturamento? Se o teu caixa tá rodando, se tu só trabalhando com SPDA, você está pagando suas contas e está crescendo muito, continua só com SPDA. Mas se fazendo só um tipo de serviço você não vê viabilidade e crescimento da sua empresa, você vai ter que buscar outras possibilidades. Isso é lei da sobrevivência. Não adianta você esperar apoiar as tuas ações em cima de uma esperança. Você tem que trabalhar com realidade. Realidade é isso. Você vai buscar no teu cliente que você tem, porque isso aqui é realidade. Eu estou aqui no meu cliente. E em cima do meu cliente eu vou trabalhar as possibilidades. Primeiro, eu entendo o porquê que eu cheguei nesse cliente. Qual foi o serviço que me levou nesse cliente? E a partir desse cliente eu traço um plano em 15 minutos, como eu fiz aqui, do que eu posso oferecer. Lembrando, aqui eu não estou enganando ninguém. Aqui eu estou buscando solução. Por quê? Eu sei que eu vou dar uma manutenção na instalação elétrica se eu tiver pessoal para isso, ou eu terceirizo, ou eu indico uma outra empresa. Mas da mesma forma eu estou gerando valor, porque eu estou indicando, eu estou acelerando, eu estou tirando dor de cabeça do meu cliente em ter que buscar um fornecedor adequado. E aí eu estou tendo várias possibilidades em cima de um cliente que eu já tenho e que tem ali uma demanda de serviços alta por conta da instalação que ele tem. E se eu não tenho nenhum cliente, eu vou buscar um cliente em cima de um dos serviços que eu consigo fazer hoje. Se hoje eu consigo fazer um laudo de SPDA, eu vou atrás de clientes que eu posso fechar laudo de SPDA. E no momento que eu trago o cliente para dentro da minha empresa, eu sento, olho o que aquele cliente precisa ou o que eu posso oferecer e em cima disso eu abro a minha carta de venda. É muito fácil a gente pegar um portfólio e entregar.
mas é difícil você sentar e olhar. Só que isso é individual. A partir do momento que você olha para o seu cliente da forma como ele deve ser olhado, individualmente, você passa a ver várias possibilidades. Então, a ideia daqui é o seguinte: entendeu qual foi a possibilidade que te levou? Traça isso daqui, e aí você fala, mas é muita coisa, eu acho que a minha empresa não vai dar certo. A minha empresa faz tudo isso e muito mais. A minha empresa faz isso, aqui é o básico. É o feijão com arroz que a gente faz aqui. A gente faz também instalação de central de alarme de incêndio, faz projeto de central de alarme de incêndio. Quando a gente quer, quando a gente escolhe, a gente quer fazer, nós fazemos também a parte de civil, porque tem o Germano que é engenheiro civil, então a gente começa a acrescentar outros serviços, porque a gente entende que quando eu tenho o cliente, que é a parte mais difícil do meu negócio, é eu conseguir um bom cliente, eu tenho que tentar atender ele da forma que eu puder. Eu não estou dizendo para você oferecer tudo isso agora, sem saber fazer. Não, você vai ter que buscar conhecimentos para aprender a fazer cada coisa. Às vezes, você vai em uma coisa por vez. Às vezes, você leva 6 meses para dominar uma manutenção de subestação, mais 6 meses para dominar a manutenção de gerador. Aqui já foi 1 ano. E aí você leva mais isso, aquilo. Por quê? Porque você está aprendendo sozinho. Você está ali estudando e aplicando e vendo o que dá certo, o que não dá. Quando você consegue encontrar um método em que você consegue acelerar esses processos, talvez em 2 meses você já consiga dominar os processos básicos e iniciais de uma manutenção de subestação. E em 2 meses você já está fazendo o serviço aqui. E aí depois, e nos mesmos 2 meses, você já consegue fazer gerador. Ou seja, pessoal, em menos de 3 meses, você já abriu duas frentes de serviços na sua empresa, que às vezes a mesma mão de obra você pode trabalhar aqui. Da mesma forma é a consultoria. O que eu estou falando é o seguinte: a sua empresa vai depender das suas habilidades. Você quer ser bom em uma única coisa? Seja bom em uma única coisa, mas tenha na sua empresa um portfólio de serviços. Exemplo, eu sou muito bom em equipotencialização, interferência eletromagnética, em proteção, eu sou muito bom nisso. Na minha região, acho que eu sou um dos melhores ali. Só que a minha empresa faz tudo isso. Ou seja, dentro da minha empresa tem o meu pessoal que faz manutenção, tem o Gustavo, que é o frente de quase todas as manutenções que nós temos, e tem a parte de consultoria. Mas eu sou bom em uma coisa, mas não quer dizer que eu vou deixar de fazer as outras, porque você tem que calçar ali. Você tem que entender o seguinte: existe um gráfico de abastecimento da sua empresa. Ou seja, quando você cria possibilidades e sabe como fazer, não é só oferecer e pagar de doido, não. Você tem que oferecer e saber executar. Quando você tem um portfólio em que você consegue jogar esse portfólio para o teu mesmo cliente, tu está tirando o marketing ali. Você está trabalhando somente uma recorrência, buscando novos serviços. E quando você tem um cliente, você já consegue ter mais de um serviço. Agora, imagina quando você tem 30, 50 clientes. Quantos serviços você não vai ter? Aí que entra a escalada do teu negócio. E aí você consegue criar aqui uma base que ela oscila, mas te dá... O que é essa base? Ela te dá um faturamento fixo. É como se fosse todo mês, tu vai ter um faturamento nesse nível. Ah, Paulo, mas eu não faturo tanto. É um faturamento base que vai pagar os teus custos. Então, isso vai pagar os teus custos, que estão ligados aos outros fatores. Quando você pega um serviço de alto escalão, ou um serviço de alta qualidade, em que às vezes esse serviço vai pegar de você muito tempo, ou seja, você vai ter que ficar 1 semana, 2 semanas só nesse serviço, você vai conseguir trazer picos para a sua empresa. Então, você vai trazer os picos. O que são esses picos? Esses picos estão relacionados aos serviços mais qualificados e que talvez vão demandar mais da tua hora de trabalho. Mas se você cria uma base de serviços que dependem de uma equipe ou que dependem de uma rotatividade melhor, você cria um cálcio, você cria aqui uma cama em que você consegue com essa base pagar teus custos e te dar um lucro. E quando você pega um serviço de alto valor, que vai depender muito de você,
você vai conseguir aumentar o seu lucro. Mas o que muita gente faz é o seguinte, esquece da base e quer trabalhar só com os picos. E aí eu acho isso muito perigoso. Por quê? A pessoa fica aqui, ó, trabalhando com os picos. E se nesse vão aqui for 2 meses, se em 2 meses você não conseguir fechar um serviço que realmente te pague teus custos ou pague o teu prolabore ou algo do tipo, você vai ficar uma lacuna. É isso que muita gente tenta fazer. Foca em ganhos altos, só que esquece o quanto que isso vai gerar de problema. Isso é uma roleta russa. Você está apostando. Quando é só você e a empresa, eu e mais alguém, beleza, você não tem custos. O teu custo é um aluguel, é um contador e tudo mais. Mas quando a tua empresa começa a crescer, e quando ela cresce você precisa de pessoas, porque ninguém vai crescer sozinho, você tem que garantir que aquelas pessoas tenham recebimento e ganham bem e se sintam confiantes na empresa. Que elas sentem que a empresa tem condições de se tornar uma empresa rentável, que aquelas pessoas vão criar uma carreira na empresa. E essa tranquilidade você só dá no momento que você tem rotatividade, no momento que as pessoas sentem que elas estão tendo uma atribuição. E quando você foca em apenas uns serviços, isso pode te dar lacunas. Eu falo isso porque eu tenho exemplos de amigos que são muito bons em uma coisa, mas que vivem de picos. E claro, são só eles, então fica tranquilo, eles têm outra renda. Mas quando você cria uma equipe e trabalha o total, isso te dá aquela base. E essa base que eu julgo ser uma base muito saudável. Por quê? Isso aqui, pessoal, chama-se previsibilidade. Você está prevendo o seu faturamento. Você sabe que, por exemplo, agora no final do ano, é o período do ano que mais tem manutenção. Para quem trabalha, por exemplo, com indústria, com comércio, né, até com condomínios, sabe que no final do ano vai o período que mais chega a cotação de manutenção de subestação e gerador. E é o período que mais fecha, porque todo mundo quer entrar ou quer aproveitar essas... Como é que é? Não é feriado não, Germano. Quer aproveitar esses intervalos, esses recessos para fazer as manutenções das instalações dele. Então é o período que ocorre o pico, ou seja, dezembro agora já está ocorrendo um pico de cotações para fechar no final de dezembro ou início de janeiro. Por quê? Porque é o pico sazonal da grande parte das instalações. Então você já sabe, já tem previsão, e isso já te dá uma base. O que eu estou falando aqui, pessoal, é que esse tipo de exercício, eu falo isso para todos os meus alunos, e é a forma que eu trabalho. Tem gente que pode achar que eu estou forçando muito, mas, cara, eu não vejo problema nenhum. Se você sabe fazer cada etapa dessa da maneira correta, e outra, para você fazer uma análise termográfica, você não tem que estudar 5 anos, não. Você não tem para quê? Não é? Depois que você entende o processo, sabe seguir as normas, todas as normas que tem de termografia e o que está relacionado à instalação, você não precisa demorar muito tempo. Da mesma forma, todos esses trabalhos aqui não vão exigir de você um super conhecimento, vão exigir de você um método, uma cadência e principalmente um direcionamento. E todos eles vão se ajudar, porque o conhecimento que você tem em termografia vai te ajudar no fator de potência. E o de fator de potência vai te ajudar na tarifação. O da tarifação, fator de potência e termografia, vai te ajudar na manutenção. Porque são conhecimentos que vão se agregar. E você só tem que criar os procedimentos. Ou treinar pessoas para te acompanhar. Essa é a forma que eu encontrei e que não sou só eu que faço. Com certeza, quem faz esse tipo de abordagem para o mesmo cliente, não fica batendo cabeça, eu quero novos clientes. Claro, quanto mais vier, melhor, porque eu vou aumentar a minha porcentagem de fechamento. Mas, quando você atende os clientes da maneira correta e encontra ali possibilidade, vão ser serviços que vão puxar outros. E quando você tem um cliente, lembrando, quando você tem um único cliente, você tem várias possibilidades de serviço. Imagina quando você aumenta a quantidade de clientes, as tuas possibilidades também vão duplicar, vão multiplicar. Então essa é a forma. Entenda como o seu cliente, qual é o tamanho do seu cliente, qual é o seu tamanho, o que você quer se tornar para esse cliente ou não. Por quê? Quando você faz só um tipo de serviço para o cliente, isso aqui era um erro nosso. A gente fazia só manutenção de subestação. Aí olha o que acontecia.
só manutenção de subestação. E aí, outra empresa, outro concorrente que fazia manutenção de gerador, ia lá cotar a manutenção de gerador. Aí, no outro mês, quando a gente ia fazer a cotação de manutenção, o que acontecia? Aquela empresa que fazia manutenção de gerador também estava cotando manutenção de subestação, também estava cotando SPDA. Eu poderia falar, essa empresa quer fazer tudo e não vai fazer nada de qualidade. Não, é uma das empresas mais bem-sucedidas aqui da região. Ou seja, eles tinham capacidade técnica para abraçar mais serviços. Então, por que não a gente tem que se especializar? Senão a gente ia perder os clientes. Aí o que eu falei, Gustavo, bora especializar. Aí a gente começou a estudar muito o gerador e incluiu isso dentro. Ou seja, no mesmo local em que a gente oferecia a subestação, entrava gerador, já tinha um SPDA. E a gente conseguia bater de frente, defendendo o território que é o nosso cliente. Entenda, dependendo de como é teu cliente, ele pode ficar com você até certo nível, mas vai falar mais alto. Se é um cliente que tem uma estrutura administrativa, o que vai falar no final, basicamente, é o preço. Se é um cliente que se preocupa com qualidade, o que vai falar é a qualidade. Mas se ele recebe outras propostas de empresas que têm qualidades e conseguem abraçar outros serviços, ele vai ficar abalado. Mesmo ele gostando de ti, ele vai ver que é mais viável ir com a empresa X, porque ela vai me oferecer um serviço de qualidade de gerador e subestação. E foi aí que eu me espertei. Eu falei, meu Deus, não dá para viver só de uma coisa. Eu posso ser o melhor em uma coisa? Sim. Como eu sou um dos melhores na parte de compatibilidade, aterramento, proteção, aqui na região a gente domina. Mas, olha tudo o que a gente faz. E aí que entra a questão. Eu criei a minha base de previsão de faturamento e quando eu quero bater forte, eu vou em cima da minha especialidade dando os picos. E eu dou esses saltos, que basicamente se tornam somente lucro, porque eu já tenho o meu custo sendo pago por serviços recorrentes. É essa a realidade, pessoal. Esse aqui é o modelo de negócio mais saudável que tem, porque você garante previsão e tem margens de lucros absurdas, porque você já está pagando o seu custo, podendo aproveitar a mesma equipe, a mesma mão de obra que você criou para os outros serviços. É assim que você vai crescer, não precisa de muita gente, pode ser eu e mais dois, eu e mais um, desde que eu entenda como fazer cada coisa dessa. Por que eu falo isso? Porque dá certo comigo. Porque vocês veem, de vez em quando nos stories, quando a gente posta, vários serviços. E às vezes é o mesmo serviço no mesmo cliente. Porque eu não tenho a necessidade de ficar igual um louco indo atrás de cliente. Senão eu vou passar a minha vida toda, a minha semana toda, fazendo orçamento. Sendo que de 10 orçamentos eu vou fechar um. Eu estou perdendo o meu tempo. Minha hora é cara. Então eu tenho que focar onde tem a maior chance de fechar, que é nos clientes. Depois eu começo a trabalhar indicação, onde eles vão me indicar. E depois, em último plano, eu trabalho outros clientes novos para fazer a renovação. Mas eu foco muito nos que eu já tenho para tentar garantir que eles fiquem comigo, porque a chance deles fecharem é muito mais alta, a não ser se for um cliente ruim, e aí eu tento ali substituir e colocar outros clientes novos. Pessoal, faz sentido isso daqui? O que eu estou fazendo, olha, eu enchi o quadro, bate o print aí, ó. Foca aí, dá para eles baterem o print? Vê aí. Bate o print aí, pessoal, olha só, bate o print aí. Eu risquei o quadro todinho, fiz um planejamento em 15 minutos, comentei. E é isso que você tem que fazer na sua reunião de empresa. É isso que você tem que fazer com seu sócio. É isso que você tem que fazer lá quando você for reunir com a sua equipe. Não é ficar, olha, cada um não. É assim, ó, é sentar e ver cada cliente. Cara, se você tem 10 clientes bons, tira um dia e separa planejamento para cada cliente. Vê as possibilidades que você tem para cada cliente. Você vai se surpreender a forma com que você pode chegar nele. Por quê? Se eu vejo que o meu cliente hoje pode estar precisando, por exemplo, de uma correção de fator de potência, eu vou chegar nele e falar, olha, eu verifiquei isso e eu falo diretamente, de forma pessoal. Entenda que atrás de cada empresa tem uma pessoa, então você tem que conversar com a pessoa como se fosse uma conversa individual. Se eu chegasse aqui e tivesse todas essas 40 pessoas aqui, eu falasse o nome de cada um, vocês iam se sentir mais importante. Então, da mesma forma, tem que ser a comunicação com o teu cliente. Você tem que falar com cada um da maneira que dói em cada um. Então, a dor de cada um é o que faz diferença.
Prospecção pesada é isso, tá? Não é ficar igual um louco fazendo anúncio, não é ficar igual um louco divulgando panfleto, não. É aqui que você vai destruir e você vai ficar mais tranquilo. E aí você vai só acrescentando novos clientes para dentro do seu processo. Isso aqui é um processo, pessoal, que depois que você define, você começa a incluir. E aqui eu chamo de serviços correlatos. Por que serviços correlatos? Porque um serviço chama o outro, um serviço chama o outro. E aí eu começo a estar mais presente no meu cliente ao longo do ano. Quanto mais ele me vê lá dentro resolvendo o problema, mais ele valoriza o meu trabalho. E aí você já consegue ser indicado, e aí você vai criando proporções que no final você vai ver que o teu marketing é um marketing direto, é o marketing do boca a boca, porque você está dando soluções para cada um e ganhando previsão no teu faturamento. Isso que muda totalmente o jogo. Você vai para outros níveis. Você já começa a poder investir em equipamento, você já começa a pegar 30, 40, 50 mil que está em caixa e investir em equipamento para poder você aumentar a caixa no futuro devido a outros serviços que você vai ter, porque você já vai tendo previsão. Você consegue parcelar os equipamentos e fazer com que os serviços vão pagando as parcelas dos equipamentos. São rotinas de trabalho e pensamento. Beleza? Fez sentido aqui, pessoal? Se fez sentido para você, eu sei que eu falo muito disso. Quem é meu aluno já sabe. Quem assiste, acompanha a gente já sabe que a minha visão é essa. E eu provo que eu estou certo no meu contexto, porque eu provo com o meu próprio suor, com o meu próprio resultado. Tá? Então, é assim que a gente cresceu absurdamente. E não precisa ter 10, 15, 20 anos de empresa, não. Você precisa só ter um CNPJ, um pensamento e um roteiro. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Deixa eu pegar aqui, ver se tem alguma dúvida para responder. É coisa simples, pô. Muita gente acha que somente as coisas complexas é que fazem diferença. Pelo contrário, coisas simples é que fazem diferença. Olha o quão simples é isso aqui. Um pedaço de papel você consegue fazer. Fiz rapidinho, ó. Preparei slide, preparei nada. Beleza, pessoal? Deixa eu verificar aqui. Show de bola. Agradeço a todo mundo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ter que sair daqui a pouco. Obrigado a todos que participaram aqui. Nós estamos ali abrindo amanhã, né, Germano? Amanhã a gente vai abrir a Black Friday dos nossos treinamentos. Se você for olhar para esse painel aqui, para esse lousa, você vai verificar que, por exemplo, manutenção de subestação a gente tem um treinamento, manutenção de gerador a gente tem um treinamento, laudo de SPDA nós temos treinamento, laudo de termografia, nós temos esse treinamento. Análise de fator de potência, em fevereiro nós vamos lançar esse treinamento. Tarifação, ano que vem nós vamos lançar esse treinamento. Tá? E a parte de projetos nós também temos, ou seja, a gente oferece um produto em treinamentos que está ligado ao que a gente executa na nossa empresa. Então, isso tudo faz sentido se você for acoplando isso, esse conhecimento. Então, amanhã a gente vai oferecer, quem tiver interesse, manda mensagem aqui no Instagram, no direct, que alguém da minha equipe ou eu vou responder, tá? Muita gente falando com a gente, mas a gente vai responder. E nós temos ainda, para quem adquirir esses treinamentos do dia 17 ao dia 25, nós vamos fazer um sorteio de R$2.000 para os novos alunos, do dia 17 ao 25, ou seja, um sorteio de R$2.000 para quem entrar nesses treinamentos a partir de amanhã até dia 25, tá? E tá aí, ó, quem sabe R$2.000 dá para comprar equipamento, dá para fazer muita coisa. R$2.000 é muito dinheiro se você souber utilizar. Beleza? Então ainda tem isso daí. Obrigado a todos. Quem tem interesse em algum treinamento nosso, manutenção de subestação, manutenção de gerador, laudo e projeto de SPDA, análise de termografia, né, o que mais? Germano, análise de qualidade de energia, né? É só isso. O de PI a gente não vai abrir não, né? O de prontuário a gente não vai abrir agora, porque em dezembro a gente vai abrir uma outra turma. Então quem está ali querendo de PI, segura para dezembro. Show, pessoal? Tá aí, ó, batem um print, sigam essa regra. Vou deixar aqui disponível no IGTV. Quem perdeu, assiste do início, porque é essa forma de pensar que muda, tá? Não é coisas avançadas, não. Faz o básico, o dever de casa todo dia, e aí você vai começar a conversar com o teu cliente, e numa conversa informal você vai fechar serviço. Quem faz isso sabe do que eu estou falando. Eu não estou viajando aqui, não. Certo?
Tudo tranquilo? Certo, irmão? Beleza? Bom, pessoal, vou indo, viu? Show de bola. Tchau, tchau. Abraço aqui para os alunos, abraço aqui para todo mundo. Eu vou lá que eu vou malhar hoje, né? Que eu tô magrinho. Tchau, tchau.